Olá, muito bom dia! O NE1 está começando com imagens ao vivo de Jaboatão dos Guararapes. Essa aí é a PE 17, conhecida como Estrada da Muribeca, imagens de drone pilotado por Christopher Moraes. Essa é uma rodovia estadual importante, geralmente muito movimentada. Ela liga os bairros do centro de Jaboatão à BR-101. Nesse momento, como você pode ver, está bem tranquilo por aí, zero engarrafamento, poucos veículos na pista. Quem precisar passar por aí pode aproveitar. Eu agradeço desde já a sua companhia. Vamos juntos até 1 da tarde. Agora com imagens da área central do Recife, Elvis Lopes na nossa Globomoto, passando pela Avenida Dantas Barreto, tem no centro comercial da cidade. Agora também sem nenhuma confusão, sem engarrafamento. Daí ele vai seguir para a Basílica do Carmo. É que tem missa para celebrar a padroeira do Recife. E este é um dos assuntos desta edição. Tem reclamação de famílias com filhos matriculados em uma creche na zona sul da capital. É que as crianças estão seguindo um rodízio de aulas e o motivo seria a falta de profissionais. Estudantes do ensino médio que foram classificados para a Olimpíada Nacional em História estão comemorando essa etapa e agora se preparam para a final nacional no interior de São Paulo. E hoje é o Dia Mundial do Chocolate. Olha só, tem muita gente que é apaixonada, mas será que pode comer todo dia? É verdade que quanto mais cacau, mais saudável? Tem um monte de história que o povo conta e a gente vai dizer o que é e o que não é verdade. Tem ainda o quadro Pega a Dica, informações sobre colônia de férias para famílias de crianças com autismo, novidades na lei que protege idosos e muito mais. Então fique com a gente, o NE1 está só começando. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Agora são 11h50 e você confere aí na sua tela o QR Code do Canal Globo. Está aparecendo, ó. É por ele que você pode chamar nossas equipes de reportagem para mostrar os problemas aí da sua comunidade. É fácil, tá? É só apontar a câmera do seu celular, preencher um cadastro simples e aí seguir para mandar mensagens, fotos, vídeos e contar o que está acontecendo no lugar onde você mora. Foi o que fez Richard Eustáquio. A gente tem aqui a reclamação dele. Vamos ver as imagens que ele nos enviou. Essa aí é a Rua Nova, que fica no bairro de Santo Aleixo, em Jaboatão dos Guararapes. Muitos buracos, muita lama. Quando chove, fica pior ainda, porque a água acaba cobrindo esses buracos e aí aumenta o risco para os motoristas que precisam passar por aí. Olha só, um carro dentro de um desses buracos de tão grandes que eles são. É muito difícil, por isso que Richard mandou esses vídeos para a gente. E agora nós vamos ao vivo conversar com Camila Torres, porque ela está lá. Vamos saber como é que está a situação agora. Camila, hoje, pelo que eu estou vendo, está sol, o tempo está firme, não choveu, né? Como é que está a situação por aí dessa rua? Bom dia, bem-vinda. Oi, Gustavo. Bem-vindo também. Boa tarde, bom dia, perdão, para todo mundo que está aqui com a gente no NE1 também. Até choveu, viu, Gustavo? Ao longo da manhã, a gente teve momentos de chuva, mas não foi chuva tão forte quanto na semana passada, como a gente viu nos vídeos de Richard. E já que chove para, a gente conseguiu chegar até este ponto da Rua Nova. Vejam que nesse ponto daqui a rua não é calçada, isso daqui é brita, metralha, né? Resto da construção civil. E aí quando chega aqui, exatamente na esquina com a Rua da Palma, aí ó, que a gente vê aquele buraco enorme onde caiu o carro que a gente viu nas imagens que Richard mandou pra gente. Inclusive, queria até dizer que Richard não pôde estar aqui presente porque ele está trabalhando, mas o pai dele, seu Carlos, fez questão de falar aqui comigo. Ó, Camila, eu sou o pai de Richard, vim aqui representando meu filho porque ele está no trabalho. Cuidado, hein, pessoal, com o carro ali, não sei se o carro vai passar. Ô, seu Carlos, vocês moram aqui há muito tempo? Bom dia. Mais de 15 anos. E sempre foi assim aqui na rua de vocês? Sempre foi assim. E posso dizer à senhora que está melhorzinho diante dos vizinhos aqui colaborando, cada um fazendo uma vaquinha. E a gente espera uma solução. E sempre chega aqui, não, mas vai chegar fulano, ciclano. Inclusive, meu menino fez a reclamação e um colega aqui que também, hoje também está, eu posso dizer que ele também está dando uma força. Mas, até eu falei, depois que ele acionou a imprensa, aí foi que ele disse, ó, Beto, isso aí vai ser feito.
É que seu Carlos está falando, gente, que logo quando a gente chegou aqui, outros moradores vieram falar com a gente, dizendo que vizinhos aqui da região também procuraram a Prefeitura de Jaboatão para poder falar dessa situação. Então, não é uma situação nova para a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, porque já tem um registro de reclamação feito por vizinhos aqui da comunidade. Esse daqui é o bairro de Santo Aleixo, em Jaboatão dos Guararapes. A gente, ainda nesta edição do NE1, vem com informações da Prefeitura de Jaboatão, da Compesa também. Nós também entramos em contato com a Compesa. Inclusive, essa foi uma situação aqui, ó, que chamou a atenção da gente. Vocês estão vendo na imagem de Everaldo Silva que nesse ponto aqui onde abriu esse buraco, que o carro caiu, tem uma manilha, mas não tem a continuação da manilha, tá, pessoal? Quando a gente vira a imagem aqui, ó, para nossa direita, fica só uma valeta, que é o caminho da água mesmo, e lá no final aí sim tem outra manilha, né? Aí por isso que fica esse rasgado aqui na rua por onde a água vai passando. Deixa eu conversar com mais algum morador aqui. Como é teu nome? Manuel. Ô, seu Manuel, eu imagino que agora, nessa temporada de chuva, nesse inverno chuvoso nosso, vocês fiquem bastante preocupados, né? A água ela sobe, o volume de água vem bastante depois que fizeram a construção de uma caixa d'água lá em cima da Compesa, e o volume de água aumentou bastante. E aí sobe de uma forma que inunda as casas ali embaixo. Entendeu? Inclusive essa enxurrada que a gente viu aí nas imagens feitas por Richard, que mandou pra gente o vídeo, parte dessa água vem aqui por essa Rua da Palma, mas tem parte da enxurrada que vai para a casa dos moradores mesmo, encontra o caminho das garagens e aí o transtorno é grande. Mas já, Gustavo, ó, é só chamar para a gente trazer as informações tanto da Prefeitura quanto da Compesa. A gente fez contato também, já que os moradores falaram aqui com a gente, que eles ficaram sem entender essa obra da Compesa que foi feita, mas que acabou agravando um problema que eles já tinham aqui da corrente de água em dia de chuva forte. E é muita água, viu? A gente está de novo com as imagens no ar enviadas por Richard Eustáquio. Ó. Esse carro caiu dentro do buraco. Para a gente ver, você mostrou, né? Everaldo Silva mostrou aí a dimensão desse buraco aí, que atrapalha muita gente. Claro, nós vamos voltar ainda hoje mostrando essa cobrança. Olha aí, imagens ao vivo do buraco mais uma vez. A gente viu do alto também, com imagens de drone. A situação é complicada. Dá para resolver, a gente só vai querer saber agora quando vai ser resolvido. Daqui a pouco eu te chamo, Camila. E ó, você viu que eu chamei no início do jornal o QR Code do nosso canal Globo? Daqui a pouquinho ele vai aparecer, tá? Aí você entra e participa com a gente. Vamos mudar de assunto agora, porque na última sexta-feira foi sancionada uma lei que aumenta a pena para crimes contra crianças, adolescentes, pessoa idosa e com deficiência. Abandono de incapaz e casos de maus tratos são alguns desses crimes que se enquadram na nova lei e tiveram as penas aumentadas. Lilian Oliveira já está aqui, ela está ao lado de um delegado do idoso para detalhar melhor essas mudanças no Código Penal para esses tipos de crimes. Lilian, bom dia, bem-vinda ao NE1. O que muda na prática agora? Bom dia, Gustavo, para você e para todo mundo que está assistindo. Olha, essa nova lei, ela traz punições mais severas para pessoas que cometem crimes contra pessoas que fazem parte desses grupos aí de pessoas mais vulneráveis, digamos assim. Então, estou aqui com o delegado Ícaro Schneider, que é delegado da Delegacia da Pessoa Idosa. Delegado, tudo bem? Bom dia. Queria que o senhor explicasse o que é que muda na prática com essa lei, essa nova lei. Boa tarde a todos. Na prática, as penas mais severas vão tornar os crimes contra a pessoa idosa, contra pessoas com deficiência e contra as crianças passíveis de mais punição e, consequentemente, desestimulando a prática deles. Delegado, e como identificar os sinais de que uma pessoa está sofrendo maus tratos? Como deve ser feita essa denúncia? Especificamente para a pessoa idosa, que é a área que nós atuamos, pessoa com baixa nutrição, pessoa que está sem acesso à família, sem acesso aos vizinhos, são sinais clássicos de maus tratos. E como é que pode ser feita a denúncia? Ela pode ser feita de forma anônima também? Sim, existem canais de denúncia anônimas que aqui em Pernambuco utilizamos o Disque 100, que serve tanto para criança quanto para pessoas com deficiência, tanto para idosos. No momento da denúncia, a pessoa tem que já falar sobre, tem que reunir provas também do que ela tem, de repente imagens, vídeos, isso ajuda na investigação? Ou só a denúncia também já é um passo importante?
todas as provas no momento da denúncia são importantes. A autoridade policial vai ver o que é necessário, o que pode ser colocado no inquérito ou não. A pessoa denunciante que tem desejo de ajudar uma pessoa idosa, uma pessoa com deficiência ou uma criança deve fazer contato via Disque 100, ou por telefone ou por e-mail, e juntar lá mesmo todas as provas que tiver. Quais são os tipos de crimes mais comuns que o senhor recebe na delegacia, né, praticados contra pessoas idosas? As pessoas idosas, por causa do claro, analfabetismo digital, elas são muito vítimas de crimes contra o patrimônio, especialmente estelionato. Mas também são muito vítimas de crime contra a sua vida, contra a sua liberdade, praticados especialmente por familiares. Então, é onde a gente fica aqui a questão dos maus tratos do artigo 99 do Estatuto da Pessoa Idosa. Esse artigo, especialmente, foi alterado nessa atualização legislativa, não é mais punível com TCO, né? Não vai mais para o juizado da pessoa idosa, vai agora para uma vara comum, e não é mais um TCO, um procedimento mais rápido na delegacia, vai ter que ser instaurado no inquérito policial. Porque antes, então, a pessoa que praticava esse crime, ela apenas assinava um termo na delegacia e era liberada? Na fase de investigação que a pessoa é interrogada, ela era interrogada, assinava um termo de compromisso e ia ser os fatos a ser apurados de forma mais profunda no juizado, que tem um rito próprio da Lei 9099, e agora é proibido o uso da Lei 9099, é uma proibição expressa da lei. Crimes que envolvam violência contra a pessoa idosa não vai mais poder ser apurado dentro do juizado, tem que ir para a vara comum. O delegado, e muitas vezes esses crimes acontecem no ambiente familiar, ali na casa mesmo do idoso, né? Então, qual seria o recado para familiares e vizinhos também que, de repente, veem, né, presenciem situações como essas? A violência doméstica, ela atinge não só as mulheres jovens, como também as mulheres idosas, e os homens idosos também são muito vítimas de violência doméstica. O Estatuto da Pessoa Idosa, ele protege, mas infelizmente ele não protege os homens da forma correta. Não existe uma cautelar criminal que possa ser utilizada para casos de mulheres, para homens idosos, só para mulheres idosas. Nós aplicamos a Lei Maria da Penha. Os sinais de violência são clássicos, né? São, como eu falei no começo, a pessoa ficar com isolamento, não ter contatos familiares, aparecer com manchas na pele, ou então com falta de nutrição. Delegado, muito obrigada pelas informações, trazendo aí as mudanças da Lei 15.163, que traz punições mais severas, né? Também altera o código também da pessoa com deficiência, das crianças, dos adolescentes e também dos idosos. Gustavo. Obrigado, Lília. Informação importante também para conscientizar, né? Contra qualquer tipo de violência a esses públicos. Até já. Agora, meio-dia em ponto, deixa eu chamar o QR Code, agora sim ele vai aparecer na sua tela, o QR Code do Canal Globo aí, olha só. Agora você pode participar, é só apontar a câmera do seu celular, ali você vai fazer um cadastro rápido e aí já pode mandar pra gente sua mensagem, sua foto, seu vídeo, que a gente, claro, vai acompanhar e vai cobrar junto com você, morador, moradora. Vamos dar um giro no trânsito agora? Meio-dia e 1 minuto, Avenida Agamenon Magalhães, ó, em frente à Praça Parque Amorim. Esse é o cruzamento com a Rua Doutor Bandeira Filho. Nesse trecho aí, os motoristas vão no sentido Espinheiro, Ilha do Leite e também Zona Sul, bairro do Pina. A gente está vendo sem nenhum congestionamento nesse momento, tá tranquilo. Agora a gente segue para a Zona Sul, vamos à Avenida Domingos Ferreira, bairro de Boa Viagem, no cruzamento com a Rua Bruno Veloso. Nesse trecho aí, os carros estão seguindo para Piedade, para Candeias, ali Jaboatão dos Guararapes, também nada de engarrafamento. Férias escolares, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre elas, por isso que o trânsito está um pouco mais sossegado. Agora a gente segue para a Avenida Doutor José Rufino, no bairro da Estância, próximo ao Colégio Visão. Do lado direito, os motoristas que vão para Afogados. E do lado esquerdo, quem segue para Jaboatão dos Guararapes, também aí, ó, uma tranquilidade só para quem precisar passar nesse trecho aí, não vai ter dificuldade nenhuma. Veja a seguir, uma creche do Recife está fazendo rodízio com os alunos porque está sem funcionários para atender todo mundo. O NE1 vai falar também do chocolate. E muita gente é apaixonada por esse alimento. E a gente mostra também quem ganha dinheiro vendendo esse doce. E ainda tem missa para Nossa Senhora do Carmo. A gente conta a programação de hoje. O NE1 volta já, agora 12h02.
12:06, NE1 de volta para falar sobre o Liquida Grande Recife. Lojas da região metropolitana estão com descontos, olha, de até 70% em produtos. E quem não gosta de uma promoção, né? Mas você sabe quais são os seus direitos ao comprar itens em liquidação? Quem conversa com a gente sobre esse assunto já está aqui, ó, no meio do comércio do Recife, Joab Alves. Bem-vindo, meu amigo. Boa tarde. Oi, Gustavo. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Estou aqui nessa rua que é conhecida pelo comércio, que é muito forte, o vai e vem das pessoas, e o que as pessoas gostam é promoção, não tem para onde correr. Eu vou conversar agora com a Joana Figueiredo, vou convidá-la aqui, ela que é secretária de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência. Joana, é o seguinte, às vezes o consumidor vai para uma loja, acaba comprando vários itens, só que aí acaba percebendo só no caixa que o valor que estava cobrando lá está diferente ali no caixa. Essa pessoa pode reclamar, pode recorrer? Ela está assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor e ela vai ficar com a oferta que estava sendo apresentada na vitrine, no produto. Então, se ela chega no caixa e está diferente o preço, ela vai pagar o que estava mais barato. Entendi. E se algum produto vier quebrado, dá para trocar? Como é que ela pode fazer? É válido, importante destacar que mesmo sendo uma promoção, uma liquidação, o lojista precisa manter a qualidade do produto, então não exime o consumidor dos seus direitos. Então, se o produto veio extraviado, quebrado, o consumidor ele tem o seu direito à troca, né, dentro ali do prazo de 30 a 90 dias para produtos que têm algum tipo de eletrodomésticos, são mais tempo, enfim. Pedir para você aproximar só mais um pouquinho e eu fazer mais outra pergunta. Às vezes na loja tem uma placa, a gente não faz o serviço de troca e depois que compra. Isso pode acontecer? Evidente que não, né? Não está assegurado pelos direitos do consumidor. Esse tipo de prática está errada, né? Então, o consumidor ele precisa adquirir a nota fiscal. Se não lhes for dada a nota fiscal, ele precisa exigir essa nota fiscal, que é o que vai lhes resguardar para que ele possa requerer o seu direito caso não tenha sido devidamente cumprido. Quais são as principais orientações para as pessoas que vão acompanhar essa liquidação que segue até o dia 12 desse mês e o cuidado que se deve ter? A principal orientação que a gente traz enquanto PROCON Pernambuco, do Governo do Estado de Pernambuco, é atenção, gente. Pesquisar, verificar direitinho aquele produto, vai numa loja, compara com outra, até que você tenha a certeza que, de fato, vai fazer uma boa compra. É evidente que, caso isso não ocorra, você perceba que o produto está com algum tipo de problema, você vai ter o seu direito a trocar. Destacamos também que compras online, o consumidor tem direito a fazer a troca, é o direito ao arrependimento. Então, independente se o produto está quebrado ou não, ele se arrependeu daquela compra, ele tem o direito a fazer a troca no prazo de 7 dias. Olha aí que interessante, gente. Pessoal que está acompanhando agora o NE1, a Joana vai continuar aqui comigo, tá? O QR Code que está aparecendo aí na sua tela, você pode mandar sua pergunta para o Canal Globo, que vou fazer aqui para ela e tirar mais dúvidas, né? Um assunto que interessa a muita gente. Daqui a pouco eu vou estar voltando dentro do NE1 falando sobre esse assunto, viu, Gustavo? É com você. Volte sim, Joab. Não é porque é mais barato que o produto tem que estar de qualquer jeito e que o cliente não tem direitos também que devem ser cumpridos. Até já a gente conversa mais sobre esse assunto. Bom, no mês que vem, estudantes aqui de Pernambuco vão passar por um desafio e tanto. 48 equipes do estado conquistaram vaga para a final da Olimpíada Nacional em História do Brasil. Um orgulho danado para a gente. A nossa vai ser a segunda maior delegação lá em Campinas, interior de São Paulo, onde ocorre a final. Na bagagem, os estudantes levam a nossa torcida, claro, e conhecimentos que já ultrapassam a sala de aula. A classificação para a final deu mais fôlego para a maratona de estudos e pesquisas. Orgulho que extrapola o ambiente escolar. Oxe, foi muito massa. Minha mãe avisou pra gente que eu nem lembrava que era da família da gente. Foi muito massa. Como é que você se sentiu? Eu me sinto muito feliz porque era um negócio que eu estava me esforçando muito, né? Foram 6 etapas vencidas, provas super complexas. Mesmo as questões de marcar X com um grau de dificuldade a mais, porque não havia apenas uma resposta possível.
Elas são 4 alternativas, uma vale 0, a outra vale 1, que é uma que a gente lê e já sabe que ela é 1 porque ela está falando basicamente o que tem no texto. Ela é muito rasa. A outra alternativa, ela vale 4 pontos, que é o que traz já de fora. A gente tem que pesquisar para ter certeza daquela informação. E a 5, ela também às vezes traz a informação de fora, mas ela tem um olhar mais crítico. Então a gente tem que olhar com esse olhar crítico para entender exatamente o que ela está pedindo. Então, mesmo na questão de marcar X, você tem várias alternativas possíveis. Sim, a gente tem várias alternativas e a gente tenta sempre achar aquela que vale mais pontos. E ainda havia as produções de texto. Numa delas, as equipes tinham que direcionar a inteligência artificial a elaborar uma redação sobre a tecnologia e a difusão do conhecimento ao longo da história. Os próprios alunos escreveram sobre o mesmo tema e depois fizeram um texto analítico comparando os dois trabalhos. Professores de História, Português e Sociologia ajudaram na preparação dos alunos. Quando a gente pensa em termos de história, a gente dialoga com vários campos do conhecimento. Então, essa parceria aqui foi primordial para o sucesso dos estudantes, né? O trabalho acadêmico é também um trabalho textual, é também um trabalho de escrita. Então, essa parceria com as professoras ela foi fundamental para a gente criar dentro da escola uma atividade que envolvesse história, filosofia, sociologia, linguagens, de maneira ampla. A Escola Técnica Estadual Chico Science, em Olinda, tem 4 equipes na final. 12 estudantes que aproveitam a oportunidade de conhecimento para além do conteúdo escolar. Não é apenas uma Olimpíada de competição, e sim ela ensina a gente a ter uma reflexão crítica, a um aprendizado mais profundo. Então, querendo ou não, quando a gente faz o NHB, a gente começa a olhar a vida de uma nova forma. A Olimpíada Nacional em História do Brasil é realizada pela Universidade de Campinas e tem o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Está na edição de número 17. Quase 60 mil equipes de escolas públicas e particulares de todo o país se inscreveram neste ano. 351 se classificaram para a final. 48 são de Pernambuco, a segunda maior delegação do Brasil, atrás do Ceará, com 107. Até aqui, as etapas foram realizadas pela internet. Agora, tudo muda. É preciso ir para Campinas, no interior de São Paulo. A última atividade tem que ser feita presencialmente. Um dia inteiro dedicado à grande final. A Escola de Aplicação da UPE, a Universidade de Pernambuco, no Recife, tem equipe classificada para a final também. A participação na Olimpíada permite que os estudantes entendam a história do Brasil com mais informação e crítica. São temas inéditos, são temas que são pesquisados por mestrandos, doutorandos. Então, os alunos eles têm essa possibilidade de lidar com outras perspectivas e também com a visibilidade, né, de sujeitos que no currículo tradicional geralmente não aparecem. Contribui inclusive para a formação crítica deles, né? Sem dúvida, né? Porque a partir do momento que os alunos eles analisam, né, os acontecimentos históricos, eles podem refletir sobre eles e isso é fundamental para a formação cidadã, né? Beatriz já tinha participado da Olimpíada antes. Conseguiu classificação para a final pela primeira vez. Resultado da dedicação em grupo que pode ganhar a forma de uma medalha no final de agosto. É uma conquista única nossa, e isso representa muito a nossa capacidade, o que a gente consegue, sabe? Mostra pra gente que a gente é capaz e que assim, juntos a gente consegue fazer uma boa equipe. Eu acho que isso é o principal. Preparados eles já estão, né? Agora o momento é de organização para saber quais equipes vão conseguir viajar até Campinas. A Secretaria de Educação de Pernambuco informou que os gestores de escola envolvidos vão receber as famílias dos estudantes para reunir a documentação que autorizará o deslocamento dos alunos. E devem também informar quem são os professores que vão acompanhar o grupo. Então, desde já, muito boa sorte aí para a delegação pernambucana. Estamos em julho, mês de férias escolares, e quem é pai ou mãe de uma criança ou adolescente com um transtorno do espectro autista já está aproveitando esse momento para criar atividades que estimulem esses jovens. Natália Gelu chega com esse assunto para a gente. Oi, Natália, boa tarde para você, bem-vinda. Essas brincadeiras também ajudam a aproximar a família nesse momento, né?
É verdade. Bom dia, não, boa tarde, Gustavo, boa tarde a todos. É um momento também desafiador, né, para as famílias, porque também há uma quebra de rotina que é muito importante para as crianças, adolescentes, enfim, pessoas que estão no espectro autista, né? Então, a gente está aqui ao lado de Carla Patrícia, que é psicóloga, para falar um pouquinho para a gente como aproveitar, né, essas férias de uma forma legal, mais tranquila também para as crianças e para as famílias. Boa tarde para você, tudo bem? Primeiro, antes da gente falar das brincadeiras, do que pode ser feito, eu queria que falasse sobre essa questão da rotina. Ela se quebra um pouco, né, nesse período. Como ajudar essas crianças? Boa tarde a todos. Inclusive, a rotina é muito importante, porque toda criança que está no espectro, ele tem aquele padrão de rotina. Então, de repente, quando a gente quebra a rotina por causa de férias, dificulta muito o comportamento da criança. Então, um ponto principal é a gente fazer uma rotina visual, é dar previsibilidade, é tudo que a gente vai fazer com a criança. Toda criança está lá, acordou, o que é que vai fazer? Independente deles estarem na escola ou em algum evento, é mostrar para eles o que eles vão fazer, é organizar a mente deles com tudo que vai ser feito durante o dia. Você está até com um esquemazinho, não sei como é que vocês chamam, mas mostra várias atividades, né, para dar essa previsibilidade. Isso aqui é um quadro de rotina, né, que nós fazemos aqui e pode ser feito de qualquer forma. Então, esse quadro de rotina normalmente tem a foto da criança, tá? E, de repente, o que é que ele vai fazer agora? Então, ele vai almoçar, terminou isso aqui, a gente guarda, sabe? E vai montando. Aqui atrás tem uma caixinha, então a criança fica com isso. Tudo que ele vai fazer tem aqui. Se ele vai no médico, tem a foto do médico. Se ele vai encontrar com alguém, tem a foto. Então, tudo que ele for fazendo, nós vamos retirando e vamos guardando até chegar o momento que ele chega em casa, ele toma banho, porque isso aqui dá previsibilidade para a criança. Então, ele sabendo tudo que ele vai fazer, é mais difícil dele se desorganizar. E falando um pouco desse momento, né, das famílias com as crianças, a gente sabe que na escola tem as atividades, são atividades coordenadas muitas vezes. Como brincar com essa criança? É possível apresentar novas brincadeiras ou é necessário utilizar as brincadeiras que eles já conhecem? É sempre bom a gente manter algumas brincadeiras, mas óbvio que a gente quer ir mudando, aumentando, né, o repertório daquela criança. Então, assim, o que é que pode ser feito em casa? Traz ele para a cozinha, mostra como vai fazer as coisas, mostra para ele como é que é fazer um bolo, mostra para ele passo a passo. Vou pegar a manteiga, eu vou pegar o trigo, tudo visual. Então, sai mostrando devagarzinho para eles e vai fazendo com ele. Então, isso é uma atividade muito boa, mostrando devagar o que é que ele pode fazer e não ficar somente nas brincadeiras que ele tem na escola. Carla, em relação às atividades, assim, por exemplo, a gente vai na praia amanhã, em algumas situações isso pode gerar uma ansiedade na criança, né? A gente está falando de previsibilidade, que é dar previsão ao que a criança vai fazer. Mas nessas situações, para não gerar essa angústia, essa ansiedade, o que é que pode ser feito? Então, quando a gente tem uma criança que tem algum hiperfoco, certo? Que ela tem muita ansiedade em relação a alguns eventos, a gente não passa. O que é que a gente vai passar? A gente coloca tudo aqui, mas no dia, nunca no dia anterior. A gente no dia montou, vai sair às 10 da manhã. Quando dá às 8, olha, a gente vai pegar o balde, a gente vai pegar a roupinha, você vai se vestir, porque nós vamos à praia. Passaremos tanto tempo na praia, bota tempo, tá? Para que a criança saiba, às vezes usa com cronômetro, para dizer assim, vamos passar 2 horas na praia. Tocou o cronômetro, já está na hora de ir embora e já está aqui o cronômetro e já está aqui também o momento de entrar no carro. Então, mostra tudo direitinho para eles. Muito obrigada, viu? Orientações, dicas super valiosas, né? Para que essas férias sejam divertidas para as famílias. Que não desorganizem, né, essas crianças. Boa tarde para você. A gente volta com você, Gustavo. É um desafio importante, muito importante para esses jovens e para as famílias também, né? Para elas manterem-se unidas, ainda mais nesse momento de férias em que não tem aula, então elas estão mais tempo em casa com o pai e com a mãe. Até já, Nath. Bom, agora é hora do quadro Pega a Dica, aquele momento que a gente traz informações de serviços importantes para você aí de casa. Nesse mês de julho, muitas instituições estão promovendo ações todas de graça, tá? E no G1 tem todas essas informações, por isso eu chamo o Arthur Ferraz. Chega junto, meu amigo.
Opa, boa tarde. Bem-vindo. Conta pra gente o que o G1 tem pra nós hoje. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no NE1. A gente traz dicas todas as semanas, são muitas. E para conferir todas elas é só apontar a câmera do celular pro QR Code que aparece na tela, como se fosse tirar uma foto e entrar no link. Pronto, fácil, então, né? Vamos lá, né? Que já tem a primeira aqui. Isso. A primeira dica são esses cursos de capacitação oferecidos pela Uninasal. São 5.000 vagas para cursos presenciais nas unidades do Recife, Paulista, Olinda e Cabo de Santo Agostinho. É importante saber os nomes das cidades, porque quando for se inscrever pela internet, você precisa colocar lá o nome do projeto, Capacita, mais o sinal de mais e o nome da cidade e da unidade que oferece o curso. São muitas opções, 150 opções de cursos de saúde, humanas, tecnologia e exatas. As inscrições são pela internet e todas as informações estão no G1. A gente traz ainda informações sobre uma formação em teatro oferecida pelo projeto Teatro na Laje. Como o nome sugere, as aulas acontecem na laje de uma casa que fica no bairro do Jordão Baixo, na zona sul do Recife. É uma iniciativa voltada para jovens a partir dos 16 anos que moram ali naquela região, nas comunidades do Jordão, Ibura, Porta Larga e Ipsep. As vagas são limitadas e as inscrições também são pela internet. Tem outro serviço interessante também, né? Emissão de documentos. Já tem aqui, ó, mutirão de emissão de RGs. Exatamente, para crianças, adolescentes e os pais desses jovens. É um mutirão que está acontecendo em todos os sábados de julho, no Instituto Tavares Buril, que fica na Rua da Aurora, no bairro do Santo Amaro, das 8 da manhã à 1 da tarde. Agora tem um detalhe que todo mundo precisa ficar atento. Para poder participar do mutirão, você precisa fazer um agendamento antes no site do Governo do Estado, na quinta-feira anterior ao dia em que você pretende ir. Então, vai ter um mutirão no próximo sábado, você precisa fazer o agendamento na quinta-feira, a partir das 8h10 da manhã. Isso mesmo, 8h10 da manhã. Nem 8 horas, nem 8h20. É um horário bem específico mesmo. Bem específico. E quem não pegou as dicas, é só ir lá no G1. Exatamente. Todas as informações estão no G1. Sobre esses e outros serviços gratuitos, é só baixar o nosso aplicativo, que é de graça, como tudo isso que eu acabei de falar, e entrar na aba Minha Região. Maravilha, Arthur. Obrigado, viu? Boa tarde para você, boa semana, bom trabalho. Valeu, boa semana para você e para todo mundo também. Valeu. Tchau. Bom, agora meio-dia e 22 minutos, quase 23, vamos fazer outro giro pelo trânsito aqui na região metropolitana. Imagens aqui na tela, essa aqui é a Avenida Norte, tá? No bairro da Mangabeira, entrada da Professor José dos Anjos. Do lado direito, os motoristas estão indo para a Encruzilhada. Do lado esquerdo, sentido Macaxeira, a gente vê o sinal tá fechado, mas não tem nenhum sinal de engarrafamento por aí. Agora a gente vai para a Avenida Conselheiro Rosa e Silva, lá no bairro dos Aflitos. Esse é o cruzamento com a Santos Dumont. Nesse ponto aí, os carros seguem para Casa Amarela, Casa Forte. A gente sempre mostra que tem um trânsito um pouco mais apertado a essa hora, mas agora está até tranquilo. Seguimos para o bairro da Madalena agora, Rua Real da Torre. Esse trecho aí, os motoristas estão no sentido Caxangá, Afogados também, nada de congestionamento. Que dia bom, né? Segunda-feira de julho é sempre assim, o trânsito bem mais aliviado para quem precisa seguir para os compromissos do dia e da tarde aqui na região metropolitana. Bom, hoje nós estamos conversando com moradores lá do bairro de Santo Aleixo, em Jaboatão dos Guararapes. Eles reclamam das condições da Rua Nova. E é para lá que a gente volta agora com Camila Torres para saber o que diz a prefeitura sobre essa reclamação da comunidade, né, Camila? Só para situar quem chegou aqui no NE1 agora, Gustavo, essa daqui é a rua que eu tô, é a Rua da Palma, tá? Por causa do problema na Rua Nova, tem esse problemão aqui, ó, na Rua da Palma, essa valeta que abriu ainda mais, porque quando chove forte, vira uma enxurrada a queda da Rua Nova, e aí até carro já terminou caindo nesse buraco, porque com tudo aqui encoberto de água, não dá nem para saber que tem esse buracão por aqui. Ó, a gente entrou em contato com a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, que disse que a Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura falou que parte da Rua Nova é pavimentada, de fato é, mas essa parte aqui onde a gente está não é pavimentada, tá, pessoal? A Prefeitura disse que tem algumas obras da Compesa sendo finalizadas por aqui e que a partir de amanhã, terça-feira, né, dia 8, a Prefeitura vai começar a execução de uma obra de drenagem e também a melhoria do acesso com os serviços de terraplanagem, colocação de material, já que ainda não tem previsão
para a conclusão da pavimentação da Rua Nova. Enquanto a gente estava aqui conversando com os moradores, eles também falaram dessa obra da Compesa, da caixa d'água que foi feita no ano passado, ela é mais em cima na Rua Nova, e aí a gente entrou em contato com a Compesa também. A Compesa disse que começou uma obra aqui nessa área que a gente citou, é uma obra para abastecimento dos bairros de Santo Aleixo, Jaboatão Velho, aqui em Jaboatão dos Guararapes, e aí disse que durante a execução da obra teve problemas com a empresa que venceu a licitação, e aí agora vai ser preciso fazer uma nova licitação para poder chamar uma outra empresa para finalizar o serviço. E aí agora está numa fase de atualização do orçamento para publicar um novo edital. Com relação aos buracos, a Compesa disse que vai mandar uma equipe aqui no local, não disse quando, né, para poder fazer um levantamento dos problemas e tomar as providências. Com relação à caixa d'água, a gente perguntou, mas a Compesa não mandou nenhuma informação não, tá? Os moradores que estão aqui conversando comigo desde antes do início do ENE1 continuam aqui com a gente. Queria até conversar com Sara, que Sara é uma das moradoras jovens aqui, ó, da comunidade. Ela também já fez vídeos aqui, né, do local, porque sempre preocupa quando chove muito, né, Sara? Sim, sempre que chove, os moradores ficam impossibilitados de saírem de suas casas, porque alaga tudo aqui e também tem medo, né, de quando sair, acontecer de quando voltarem para suas casas, as casas estarem alagadas. Imagina a preocupação. Ô, Sara, me diz então uma data para a gente poder voltar aqui. Vi que já está aberto em agosto, né? Agosto, dia 7. Então, exatamente daqui a um mês. Então, está levando em conta só o serviço da prefeitura, né? Porque o serviço da Compesa a gente não tem nem parâmetro, né? Sim, porque o principal problema desta rua é o buraco que está aí, né? E o calçamento desta rua também, que consta na prefeitura, segundo um morador que já entrou nesse caso, consta que esta rua já está calçada, sendo que a obra da prefeitura, na verdade, parou na rua da frente, né? Só parte da Rua Nova, que é a rua do outro lado, que está calçada. Bom, eu confesso que não ficou muito claro para mim, tá, Gustavo? Se a prefeitura consegue começar o serviço amanhã, ainda que a obra da Compesa não esteja concluída. E só reforçando que a obra da Compesa vai precisar de uma nova licitação para terminar de ser feita na Rua Nova. De toda forma, está aqui já a data marcada, compromisso feito com os moradores para a gente acompanhar essa situação. É isso, né, Camila? Se não tem data marcada nos calendários das autoridades, no nosso calendário do ENE1 tem data sim, então no dia 7 de agosto, daqui a um mês, a gente volta para ver como é que está a situação aí na Rua Nova, na Rua das Palmas, porque os moradores não podem continuar passando por essa situação, né? Vou ter que esperar uma licitação da obra da Compesa para poder, de fato, resolver. Porque não adianta, a prefeitura vai, asfalta se o buraco continuar aí. A gente vai continuar acompanhando e conta com os moradores para avisarem a gente sobre o andamento ou não dessas obras que são tão necessárias. Foi enterrado ontem o corpo do guarda de trânsito de Ipojuca que morreu após ser espancado a pauladas por um adolescente. Carlos Henrique de Medeiros tinha 45 anos. Parentes, amigos e guardas municipais da região metropolitana acompanharam a despedida, marcada por muita tristeza e indignação. Guardas municipais da região metropolitana fizeram questão de homenagear Carlos Henrique. Eram centenas, lotando o cemitério da Várzea, no Recife. O irmão dele, Jackson Felipe, falou do coração bom de Carlos. Inclusive, lembrou que ele fazia questão de ser um doador de órgãos. Nosso anjo galeguinho, chatinho, briguento, do coração, fazia tudo por nós. Nesse momento está nos braços do pai. O filho do guarda municipal, Luiz Henrique, de 13 anos, estava com o boné do pai. A esposa com o colete de Carlos Henrique. A afronta não só foi para a nossa guarda, foi para toda a segurança pública. Então a gente sempre deixa claro que o nosso agente, ele estava apenas a cumprir o seu dever, né? O seu dever legal de contribuição à sociedade, porque é isso que separa, é o liame, as regras, as normas separam a sociedade justa de uma barbárie. Carlos Henrique de Medeiros Alves tinha 45 anos. Há 14 anos, passou num concurso público e era guarda municipal de Ipojuca, no litoral sul de Pernambuco. Na semana passada, ele estava num lava-jato na PS-60 e foi agredido a pauladas por um adolescente de 17 anos. Carlos Henrique foi socorrido e levado para a UPA de Ipojuca. Depois, por causa da gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital da Restauração.
Ele morreu na última quinta-feira. Teve morte cerebral e alguns órgãos foram doados. Em abril deste ano, Carlos Henrique abordou o adolescente em frente à autarquia de trânsito de Ipojuca. O garoto estava em uma moto com placa adulterada. Este vídeo de uma câmera de segurança, no dia da abordagem há 3 meses, mostra que o menor reagiu e foi contido por um outro guarda. A moto foi apreendida. De acordo com a polícia, a agressão do adolescente na semana passada contra o guarda municipal seria por causa dessa abordagem no mês de abril. O adolescente foi apreendido na última quarta-feira à noite e levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, no Recife. Para a irmã de Carlos Henrique, está difícil aceitar a morte dele. O que eu queria é que o jovem que fez isso pagasse. E eu espero que ele pague pelo que fez. O caixão com o corpo de Carlos Henrique de Medeiros passou por um corredor silencioso de guardas que prestaram continência ao amigo e companheiro de farda. Um momento de muita emoção. Houve uma salva de tiros. Carregou! Apontou! Fogo! Em seguida, o toque de uma corneta e outros instrumentos musicais. E um Pai Nosso de despedida. No bairro do Ipsep, zona sul do Recife, mães e pais com filhos na creche e escola José de Souza Ferraz estão passando sufoco. Eles dizem que precisam seguir um esquema de rodízio por falta de funcionários. Hoje, Raíza trouxe a filha para as atividades na creche. A mãe conta que o horário integral da turma do grupo 2A de Laura é até às 5 da tarde. A menina vai ser liberada mais cedo. Hoje tem aula, mas é até às 4 horas. Deveria ser até que hora? Até 5 horas, com tolerância de 30 minutos. Semana passada a gente só teve aula o dia todo, 2 dias na semana. Os outros 3 dias foi só pela manhã. Vocês ficam sabendo se a aula vai ser o dia todo, se vai ser só parte do dia, se vai ser até 4 da tarde? Antes ela mandava uma grade com os dias, né, que ia ter aula dos grupos. Mas agora ela só está mandando um dia anterior. A gente só fica sabendo em cima da hora. Na quarta-feira da semana passada, era fim de tarde quando chegou a mensagem no grupo da turma avisando que no dia seguinte a aula seria só pela manhã. De acordo com as famílias, o horário e o esquema de rodízio são informados nos grupos de WhatsApp da escola com os responsáveis pelas crianças. No mês passado, chegavam tabelas com as turmas que teriam aula. Nesta daqui, por exemplo, na segunda-feira, a turma 3B ficou de fora, porque não teria aula. As mães contam que o rodízio não é de agora. No passado a gente passava... Tinha semana que tinha 2 dias de aulas, tinha semana que tinham 3. E a gente só sabia isso no final de semana, que ela passava rodízio, ou na sexta-feira no final do dia. Que sempre tinha uma tabelinha de rodízio. E você trabalha, né? Quando ela não tem aula ou quando sai mais cedo, como é que você faz? Ela fica com a minha mãe. Eu pago uma pessoa para vir trazer ou ir buscar, quando eu não venho. E quando não tem, ela fica com a minha mãe. Mas a minha mãe é idosa, não tem mais nem condições de tomar conta dela, que ela não para. As famílias que conversaram com a nossa equipe disseram que o problema da creche é a quantidade insuficiente de ADIs, auxiliares de desenvolvimento infantil. São as assistentes das professoras. Com crianças tão pequenas, elas são fundamentais para as atividades e para os cuidados como higiene e alimentação. Sem o número necessário de profissionais, a creche diminui o número de alunos. A filha de Josias é do grupo 3B. Ele ainda tem várias mensagens do rodízio de turmas. Esta do mês de maio explica que com a chegada de 3 ADIs, a creche poderia receber as turmas por 4 dias na semana. E uma turma teria a semana completa de atividades. Josia diz que toda semana a filha e a família têm um dia de prejuízo. Porque está faltando no quantitativo da escola 8 ADIs ainda. Isso é muito para uma escola que é pré-escola. É uma quantidade muito grande. Então, os profissionais da escola fazem o possível para poder ajudar e deixar as crianças sem aula. Mas
não dá para fazer milagres com a falta desse quantitativo de pessoas. Às vezes a gente está no trabalho e tem que sair do trabalho para vir buscar, ou então tem que entrar em contato com alguém que também a gente deixou como responsável, vai tirar a pessoa do seu trabalho para poder vir buscar a criança, porque tem hora que a gente não tem como buscar. Então isso causa um transtorno, porque é tudo inesperado. Não é uma coisa assim muito que programado, porque às vezes é na segunda, às vezes é na terça, às vezes é na quarta, às vezes é na sexta, e aí fica muito complicado para a gente, não tem como você se organizar, entende? As crianças ficam sem atividades e os pais com dificuldades no trabalho, sem saber até quando vão ter que improvisar a rotina de casa, dos filhos e do emprego. Isso é muito ruim para nós que trabalha, tem a dinâmica também da gente. Então a gente conta que a escola venha atender, né? Mas sempre está tendo essas rotinas, essas mudanças que a gente não consegue tá naquela dinâmica. Vamos às respostas. A Secretaria de Educação do Recife disse que tem conhecimento da necessidade de reforço no quadro de auxiliares de desenvolvimento infantil na creche Escola José de Souza Ferraz e que realizou o concurso público para a função. Disse que convocou todos os profissionais classificados dentro do número de vagas. A previsão é de que esses profissionais comecem a trabalhar no segundo semestre. A Secretaria de Educação do Recife também disse que existe um planejamento para convocações do cadastro reserva para garantir a qualidade no atendimento a essas crianças aí. Vamos adoçar o Enem de hoje, falar de uma delícia que é a paixão de muita gente, é o chocolate, porque hoje é o Dia Mundial dele, viu? Além de irresistível, o chocolate também é fonte de renda garantida para quem trabalha com a venda de doces. Quem conheceu a história de duas empreendedoras e conta pra gente um pouco mais sobre essas histórias foi Lília Oliveira. Lilian, com você. Pois é, Gustavo, a gente conheceu a história de duas empreendedoras, uma que mora no bairro do Cordeiro, no Recife, e a outra de Casa Caiada, em Olinda. E aí a gente viu ali um pouquinho da rotina, né? Quem empreende sabe que tem os seus desafios, né? Então, elas empreendem com comida. A gente viu que a casa da primeira empreendedora meio que virou uma fábrica ali, né? Então, a família toda envolvida. São empreendimentos muito familiares e que usam o chocolate como a base para todos os seus produtos, né? Então, a gente viu ali uma variedade e a forma como elas usam o chocolate nos produtos, bem bacana. Então, nós vamos apresentar para vocês agora a história dessas duas empreendedoras para entenderem um pouquinho mais sobre o chocolate, né? Esse alimento que é tão amado e como ele pode ser utilizado. E daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre mitos e verdades. Vamos assistir agora. É um dos sabores mais amados do mundo. É tudo da vida pra gente, tudo de bom ele. Hoje em dia a gente sem um chocolate é nada também. É gostoso, bate uma sensação de derrete na boca. E tem gente que não só ama, como vive disso. A Luciana transformou a própria casa numa fábrica de doces feitos à base de chocolate. São mais de 50 tipos, entre brownies, bolos e barras. Eu sou formada em gastronomia, sou chefe de cozinha, me apaixonei pelos doces. Adoro estar criando, desenvolvendo receita. Sou eu que realmente meto a mão na massa, vou lá e ajusto e critico o que eu estou fazendo. E aí, uma vez que está finalizado, a gente vai para as fotografias, coloca no catálogo, entrega para o público e esse público vai dando um retorno bem legal do que a gente está desenvolvendo. O negócio envolve toda a família. Enquanto uma filha prepara os doces, a outra finaliza as encomendas e o ritmo não para. Da cozinha da Luciana, que fica no bairro do Cordeiro, na zona oeste do Recife, saem doces para clientes de várias cidades da região metropolitana, como Olinda e Camaragibe. A versatilidade do chocolate nas receitas foi um dos fatores que fizeram a Luciana querer trabalhar com esse alimento. O chocolate é um ingrediente muito nobre, muito versátil. Ele tem uma capacidade grande de se harmonizar com outros sabores. Hoje a gente tem mais de 70% do chocolate, do cacau, enfim, da forma que ele se apresenta em várias receitas nossas, desde um pote, um mousse, um chocolate quente, as tortas que são envolvidas também com chocolate. Quer dizer, ele tem uma versatilidade
e muitas possibilidades de você realçar os sabores com ele. Então, assim, é um carro-chefe aqui. Hoje, a gente produz, em média, 1.100 pedidos pela plataforma, mais 300, 400 pedidos aqui, em média, diretamente conosco, na nossa loja, no nosso aplicativo. No bairro de Casa Caiada, em Olinda, outra família realiza sonhos por meio da venda de doces feitos com chocolate. A Duda comemora os 2 anos da loja física, mas tudo isso começou bem cedo, ainda na época de escola. Iniciamos a vender trufas de chocolate no colégio, inicialmente só para complementar o lanche dos meus colegas mesmo e para ter uma renda extra. Após isso, a gente implementou a venda de brownie em pequenos locais, questões de padarias, restaurantes. E após 10 anos trabalhando em casa, a gente veio para o ponto físico, aqui é a nossa produção em loja, e há 2 anos estamos aqui. A mãe sempre foi inspiração para ela e hoje as duas são sócias. Eu agradeço a Deus por trabalhar com ela, né, uma filha que sempre foi uma guerreira também, né, sempre gostou de ter seu próprio dinheiro, bem novinha, sempre conquistou, né, seus objetivos e está aqui, onde a gente chegou, né. Sempre eu passo um amor, peço a Deus para me dar muito amor no que eu faço, que as pessoas quando comer meu doce, né, sinta algo diferente, sinta esse amor, né, que eu produzo com tanto carinho para meus clientes. O brownie é a base principal dos doces. Tem pizza de brownie, brigadeiros, cup brownie, tudo feito com muito amor. Para elas, o chocolate é mais que um doce ou um ingrediente. É sustento e afeto. Graças a Deus, a gente chegou no ponto que a gente sonhou inicialmente, mas que a gente pretende se ele permitir, alavancar mais ainda. Mas o sentimento que a gente sente é de gratidão por chegar onde a gente chegou e de muito esforço, né, muito trabalho. Antes de voltar a falar com Lília Oliveira, vou contar um segredo. Tem uma colega aqui na redação que disse que não ia conseguir trabalhar com o chocolate porque não ia ter o que vender. Ia comer tudo, de tão apaixonada que é. Agora sim, Lília Oliveira aqui do meu lado, tenho certeza que passou muito bem fazendo essa reportagem. Agora conta pra gente, Lilian, muitas pessoas falam que o chocolate, por exemplo, ele vicia. É verdade? Passei muito bem, viu, Gustavo? Eu e a minha equipe, olha, a gente passou muito bem mesmo. Veja, estou com Gabriela Floro, que é nutricionista, que vai falar um pouquinho desses mitos e verdades, né? Que a gente sabe que é um alimento, não tem como negar, que é muito gostoso. Para quem gosta, é ótimo. Mas, assim, tem que ter cuidado também, né? Então, queria perguntar, Gabriela, se o chocolate vicia, assim, dependendo da quantidade, né? Claro, imagino que você vai explicar melhor para a gente. Bom dia. Boa tarde a todos. Não, o chocolate não vicia, tá certo? Existe essa tendência a gente achar que alguns alimentos que são prazerosos, como o chocolate, que libera dopamina, serotonina, e realmente ao comê-lo a gente tem uma certa sensação de prazer. A gente tem o costume de dizer que é viciante, mas ele não tem nenhuma substância de fato que cause esse vício. Esse costume que a gente tem de dizer que chocolate é muito bom e é viciado nele é mais uma demanda cultural e emocional acerca desse consumo do chocolate. Tem uma quantidade ideal indicada para o consumo diário? Depende muito do teor do cacau que vai ter nesse chocolate, tá? Os chocolates com teores de cacau mais elevados, como 70%, 85%, eles podem ser consumidos em quantidades maiores devido ao benefício do cacau presente neles. Então, a gente pode até recomendar de 20, 40 até 60 gramas de chocolate ao dia. Porém, outros chocolates, como o chocolate ao leite e o chocolate branco, devem ser consumidos em quantidades menores. Isso, o chocolate amargo, então, ele é mais saudável? Sim, os benefícios do chocolate são atribuídos justamente ao teor do cacau. Tá? Então, é nessa massa sólida de cacau que a gente vai ter os benefícios do chocolate. Então, a gente pode consumi-los em maiores quantidades. Tem aquele mito que diz também que chocolate dá espinha, né? Tem a ver alguma coisa? Pronto, esse mito é justamente devido ao acréscimo de algumas substâncias ao chocolate, como leite e açúcar, tá? Então, a gente não tem uma relação direta entre chocolate mesmo e cacau com espinhas, mas por ser um alimento que a gente, às vezes, adiciona mais leite, mais açúcar e fica com alto teor de gordura, ele pode sim, em pessoas que são predispostas, desenvolver um maior número de espinhas.
E o chocolate, ele pode ser um aliado na alimentação saudável também? Você falou que ele traz essa sensação de felicidade, né? Nos outros campos ali da nutrição, ele também pode ser um aliado? Pode sim. O cacau, ele tem uma quantidade de compostos bioativos, como flavonoides, que são polifenóis, que trazem, sim, muitos benefícios à saúde. A gente tem vários estudos mostrando benefícios na saúde cardiovascular, por ser um potente vasodilatador, inclusive diminuindo a pressão arterial. A gente tem estudos mostrando os benefícios à saúde do coração em si, por ter uma ação anti-inflamatória. E todos esses compostos são antioxidantes, então vão combater diversos radicais livres no organismo e pode, sim, trazer benefícios quando ele é consumido dentro de uma alimentação saudável. E para as crianças, quais são as orientações, né, os cuidados na hora de oferecer esse doce? A questão é que as crianças tendem a não gostar do chocolate mais amargo. Então, a gente tem que ter cuidado para elas não estarem consumindo muito chocolate branco ou leite, porque não vai ter essa massa de cacau que é benéfica, e sim mais leite e manteiga do cacau, que é só a gordura. E isso pode trazer a questão, né, do consumo excessivo de açúcares em crianças, que a gente deve estar evitando o maior surgimento de cáries e outras consequências. Então, a gente tem que ter mais cuidado. Se a criança gostar do chocolate amargo, pode ser consumido com tranquilidade. E para quem vai comprar o chocolate no mercado, naquelas lojas de festas, né, o que é importante observar no rótulo? É muito importante ver se a fonte de gordura desse chocolate é exclusivamente do cacau. Porque o cacau tem sim a manteiga do cacau, ele vai fazer parte ali do chocolate, mas se tiver outros ingredientes gordurosos, como outras gorduras vegetais, a gente pode dizer que a gente está comprando chocolate com coisas que não são chocolates. Então, a gente realmente deve estar evitando essas marcas que têm outras fontes de gorduras a não ser a manteiga de cacau. Azul, muito obrigada pelas informações. Gabriela Floro, nutricionista, falando aí dessa delícia, né, do chocolate, Gustavo. Então, vamos celebrar o dia de hoje com muito chocolate, mas com moderação, né? É isso, essa é a dica. Obrigado, Lilian. E o assunto de Joab Alves hoje é o direito do consumidor. Eu já troquei de tela, agora a gente vem para essa aqui. Eu vou logo te perguntar, Joab. A gente acabou de falar de chocolate. Quem é apaixonado pelo doce, é claro que vai procurar uma promoção. Mas, nesses casos, e se o chocolate estiver estragado, o que fazer? Vou perguntar agora a Joana Figueiredo, viu? Prometi na nossa primeira participação, ela continua aqui ao meu lado para a gente tirar essas dúvidas. A pergunta do Gustavo Ferreira foi o seguinte: o chocolate, se compra o chocolate em promoção, chega em casa e percebe que está estragado, esse cliente pode retornar lá, recorrer aos seus direitos? É importante que retorne ao estabelecimento onde fez a compra, né, e apresente a situação. Caso sinta que o seu direito não foi garantido, que não aceitaram a troca, houve alguma questão complicadora, procurar o Procon Pernambuco. Né? E aí a gente aproveita já para reforçar o telefone do Procon, que é o 0800 282 1512. 0800 282 1512 ou através do e-mail denúncia@procon.pe.gov.br. Joana, a gente está falando de chocolate, mas a gente sabe que existem vários produtos. Existe alguma possibilidade de sair da loja e aquele produto, seja uma cafeteira, seja uma televisão, não ter mais direito só porque estava na promoção aquele produto? E aí eu reforço que, mesmo sendo promoção, liquidação, a mercadoria precisa ter qualidade, o lojista precisa garantir o direito do consumidor. Né? Então, comprou o produto, foi numa loja pessoalmente, comprou o produto, chegou em casa, testou, apresentou defeito, retorna ao estabelecimento com a nota fiscal e pede o conserto. Então, tem um tempo aí, num prazo mais ou menos de 90 dias, para que isso possa ocorrer. Tem uma pergunta aqui que foi o seguinte: comprei um produto, aí chegou em casa e acabou não gostando. Nesses casos, o que essa pessoa deve fazer? Se você comprou o seu produto pessoalmente na loja, ele não apresentou defeito, você apenas não gostou, então é importante ver a regra da loja, porque o lojista ele não é obrigado, ele só é obrigado a aceitar a troca se tiver com algum problema no produto. Se foi uma compra online, por telefone, o consumidor tem até 7 dias. Se arrependeu, então tem até 7 dias para fazer essa troca. A gente está acompanhando essas promoções aqui no Recife, a gente sabe que também tem as lojas que estão divulgando em redes sociais, na internet, enfim.
Nesses casos, é importante a orientação para as pessoas não caírem em golpe, né? Exatamente. Então, ter muita atenção, gente. A gente está num momento de liquidação, de promoções, então aparece muito golpista querendo se aproveitar da situação também. Então, tem muitos links que ficam girando aí nos WhatsApps, né? Então, recebeu aquele link de determinada loja, vai no site de pesquisa, de busca e vai no site oficial, verifica se de fato aquilo que está sendo apresentado entra em consonância com o site oficial. Se você não tiver segurança, às vezes tem preço muito, vantagem muito, né, positiva, desconfio, que é muito vantajoso, pode ter algum pontinho de problema ali, né? Então é importante que se pesquise bem, se verifique, liga para a loja para verificar se a loja está fazendo realmente aquela promoção, se está apresentando aquele valor mesmo, para que você tenha uma compra de fato segura. Joana, muito obrigado pela participação com a gente aqui no N1. Reforçou o canal que as pessoas podem estar fazendo essa denúncia no PROCON. Sempre é importante esse cuidado. Gustavo, é contigo no estúdio. Muito obrigado, Joab, pelas dicas. Também a secretária agradeça. Fundamental, né? Promoção, pode ter muito golpe, é melhor não cair nessa, não. Valeu. E logo mais, no Jornal Hoje, você vai ver as atualizações sobre a enchente no Texas, nos Estados Unidos. Mais de 80 pessoas já morreram. Roberto Kovalik chega agora com esses e outros assuntos. Kovalik. Olá, daqui a pouco a gente se encontra no Jornal Hoje e você vai ver. O presidente americano Donald Trump aumenta a pressão sobre um grupo de 12 países em relação às tarifas comerciais. Disse que vai mandar cartas com propostas que, segundo ele, são do tipo pegar ou largar. E Trump mira também países do BRICS que estão reunidos no Rio de Janeiro. E o que fazer quando um parente ou amigo pede para você emprestar o nome para fazer uma compra? Uma pesquisa mostra que a maioria acerta as contas, mas tem gente que fica com a dívida e com a amizade estremecida. A gente atualiza as informações sobre a enchente no Texas, nos Estados Unidos, que já matou mais de 80 pessoas. No acampamento de Meninas já são 27 mortes e tem novos alertas de inundações para a região. E todas as informações sobre a reta final da Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense treinou agora de manhã, o time carioca enfrenta o Chelsea da Inglaterra amanhã em busca de uma vaga na final do torneio. Espero você no Jornal Hoje. Até lá. Dia 16 de julho é dia de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife. Até lá, terá muita festa para os católicos. As comemorações começaram no fim de semana. O céu ainda estava um pouco escuro quando o sino da Basílica do Carmo badalou. Muitos fiéis chegaram cedo para participar das comemorações da padroeira do Recife, Nossa Senhora do Carmo. As flores no altar, o brilho dourado, que parece preencher um quadro de fé, e Nossa Senhora, com o menino Jesus Cristo e o escapulário nas mãos. A Virgem do Monte Carmelo, que apareceu na região da Palestina no século XIII para São Simão Stock. Seu Manuel nasceu no dia 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo. Me emociono muito. Agradeço muito, primeiramente, Deus, e segundo Nossa Senhora do Carmo. Paguei 10 anos no aluguel, adquiri minha casa. Hoje a família está tudo estabilizada. Me aposentei, completo ano no dia 16, dia da padroeira. 35 anos que eu compareço aqui. Frei Igor Ângelo falou da importância da união da Mãe Maria com os seus filhos nos dias atuais. É um sentimento de alegria de sempre voltar à casa da mãe, de sempre estar aqui junto da mãe. Porque ela é essa ponte que nos encaminha a Cristo e que nos dá força para caminharmos sempre rumo ao encontro do seu Filho Jesus Cristo. Depois de nossa entrevista, ele rezou na sacristia com os fiéis que trabalham na Basílica. Enviai, Senhor, vosso Espírito, que tudo será criado. E em seguida, celebrou a primeira missa do dia. Nós somos convidados a renovar também a nossa fé. Para muitos fiéis, o dia começa com uma conversa silenciosa de reflexão, o olhar para a santa, o pedido de joelho para a proteção dos parentes e amigos. É tamanha alegria estar aqui mais um ano, com a tremenda fé que a gente tem, e é isso. É um trabalho feito com amor, fé e devoção. Fé e devoção e total dedicação. Durante esta semana, as missas vão acontecer às 7 horas, às 9, 10, meio-dia e às 3 horas da tarde. No dia 15 de julho,
Véspera da festa da padroeira, vão ser celebradas missas de hora em hora na Basílica, das 7 da manhã às 3 horas da tarde, e missas no claustro, área interna do convento, de meia em meia hora, das 8h30 às 4h30 da tarde. No dia 16, a primeira missa será às 4 da manhã. A última será celebrada às 4h30 da tarde, pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson. Por último, o encerramento da festa com a procissão luminosa, dias de renovação da fé na padroeira do Recife, e que ela continue sempre a abençoar seus filhos. Ano passado eu estava com catarata, fiz uma cirurgia e não consegui enxergar nada. Hoje eu vejo a beleza. Essa festa não é só a festa, não, ela é transformadora na vida de muitas pessoas, viu? E Papai do Céu nos deu uma mãe maravilhosa. Não tem palavras. Nenhuma. É só a gratidão. Cada dia que eu me acordo, que vejo a minha cirurgia, que eu consigo ver, você nem imagina a felicidade desse Deus que me deu essa visão e sempre a cada dia está cuidando de mim e de todos nós. A programação completa de todos os dias da festa você confere no G1 Pernambuco. Além das missas, dá para ver também os horários das novenas, dos terços e dos shows. É fácil, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela. E agora, a gente vai ao vivo para a Basílica do Carmo. Olha só essa imagem de Elvis Lopes. Imagens da missa, né, que começou ao meio-dia. Às 2 da tarde tem celebração da Hora da Santa Eucaristia. Às 3 da tarde tem mais uma missa. Às 6 da noite tem novena. E às 8 da noite tem show com a banda Carta de Baralho no pátio em frente à Basílica. Muitas pessoas aproveitando esse momento de oração, esse momento de contrição, para pedir também, para agradecer a Nossa Senhora do Carmo, a padroeira do Recife e dos recifenses. Olha, a igreja lotada, a Basílica do Carmo cheia de gente agradecendo e fazendo seus pedidos. Lembrando que a festividade vai até o dia 16 de julho. O NE1 volta agora a falar de férias escolares neste mês de julho. Natália Gelu continua em uma colônia de férias lá em Boa Viagem, na zona sul do Recife. Uma colônia que é voltada para crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. São atividades de graça. E, Natália, já dá para se inscrever? Ainda tem vaga para quem quiser participar? Oi, Gustavo, ainda tem vaga, mais de 1.000 vagas disponíveis, foram abertas 10.000 vagas, né, dessa colônia de férias que já tem 9 anos, é uma parceria do Instituto do Autismo com a ONG Amigos da Inclusão, e aqui o clima tá muito divertido, porque hoje fez sol, né, tá um solzão, então tem gente aproveitando aqui nessa piscina. Essa outra piscina, aqui do outro lado, está ainda mais animada, tem mais crianças por aqui. A gente vai dar todo o serviço, né? Mas antes eu queria falar com o Nicolas. Nicolas, me conta o que é que você está achando da colônia, o que é que você já fez? Tá muito massa, tá muito incrível. Além da comida boa, a piscina, eu também tô conseguindo fazer algo que não consigo fazer lá no meu bairro, que é me socializar, né? Muito bom, muito maravilhoso. O que é que você já fez e mais gostou? Até agora foi a piscina, consegui me socializar, joguei vôlei aqui também, ó. Fiz um monte de coisa massa. Muito obrigada, viu, Nicolas? Tem outro veterano aqui que é Dan. Dan é DJ, né, Dan? Então. Tu bota animação aqui pro pessoal, né? Me conta aí o que é que você faz normalmente nas colônias de férias. Eu toco muito. Você toca que tipo de música? Eletrônica. E o que é que você acha da colônia de férias? Legal, acho muito bom. Gostei muito. Tá certo, ó, DJ dos bons, DJ Dan, segue lá nas redes sociais. E essa aqui é uma mãe, né? Qual é seu nome? Carol. Mariana tá ali na
na cama elástica. Me conta pra vocês que são mães qual a importância dessa colônia de férias. Você já participou em outros anos também com a sua filha? Isso, esse é o 5º ano que ela está participando. Os 2 primeiros anos ela não era assistida e hoje ela é. E ela mudou completamente, assim, ela adora dançar ali com aquela equipe, participar, pular. Então é uma coisa incrível, assim, sensacional. E eu digo a todos, venham, porque ainda tem vaga e tem outras unidades também. E eu quero dizer que não só para os assistidos, os que vêm de fora, como as mães também, viu? Muito obrigada, viu? Agora a gente vai falar com o Cadu Lins, que é fundador do Instituto do Autismo, também da ONG Amigos da Inclusão. Cadu, fala um pouco pra gente como faz para participar, que atividades são oferecidas. Oi, Natália, tudo bom? Entra no site www.amigosdainclusão.org.br. Esse ano a gente conseguiu liberar mais de 10 mil vagas gratuitas entre as 9 unidades nos mais de 6 municípios. Ainda tem pouco mais de 1.000 vagas aí espalhadas por elas. As unidades que estão lotadas, a gente pede para se cadastrar no cadastro de reserva, que aí a gente vai se organizando para abrir outros dias. Mas a gente está feliz demais de estar podendo proporcionar isso. A ONG Amigos da Inclusão, mais uma vez, aí juntando um monte de voluntários e colaboradores do Instituto do Autismo conseguindo fazer. Estamos bem felizes. Quais são as unidades? Tem vários lugares. A gente tem 4 unidades em Recife, Olinda, Igaraçu, Carpina, Timbaúba e Caruaru. E a gente fala muito, né? Para toda a idade. A gente tem desde crianças a adolescentes até 18 anos. Tem atividade para as famílias, dança, oficinas, palestras. Todo mundo se diverte, participa muito. Quais são o que precisa para participar? Tem que ter um laudo, né? Isso, a gente coloca como pré-requisito lá no site, quando for preencher o formulário, vai ver que precisa preencher os dados pessoais, anexar o laudo, escolher a unidade de preferência e o dia que quer participar. A gente ainda não conseguiu abrir para quem está em investigação, tendo em vista que já tem tanta gente confirmada no laudo, então a gente está dando preferência de fato para quem já tem o laudo. Até quando, Cadu? Vai até o dia 19 desse mês, começou agora dia 1, vai até o dia 19, manhã e tarde, todas as unidades, então tem muita diversão ainda por vir. Muito obrigada, Cadu, parabéns pelo trabalho mais uma vez. Tá aí para vocês verem na tela, né, a rede social da ONG Amigos da Inclusão, porque ainda dá para se inscrever para essa colônia de férias, Gustavo. As férias estão só começando, Natália, ainda tem muita diversão para essa criançada toda. E o NE1, ao contrário das férias, fica por aqui. Você pode ir lá no Globoplay para ver, rever, compartilhar as nossas reportagens sempre que quiser. Agora tem Thiago Medeiros e o Globo Esporte. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.